Oi! A partir de agora, eu irei gravar algumas aulas para facilitar o entendimento dos meus alunos. Na verdade, será basicamente uma síntese do que nós discutimos dentro da sala de aula. Eu sou a professora Francisnalda Dourado e hoje nós falaremos sobre o tempo e a autonomia. Então vamos lá. Para começar, a gente traz para vocês uma imagem da tela de Salvador Dalí, exatamente a persistência da memória de 1931. Essa tela é bem interessante porque esse pintor surrealista, pintor espanhol, ele usa aí uma técnica a óleo, mas o que é interessante é que é uma tela pequena, mais ou menos não, é 24 centímetros por 33 centímetros, então é bem pequena. No entanto, apesar de ser uma tela pequena, ela tem vários detalhes. Né? A história por trás dessa tela também é muito interessante, porque dizem que ele estava indisposto para ir ao cinema com a família dele, o amigo, amigos e a esposa, enfim, ele decidiu ficar em casa. Não, não estou afim de ir hoje ao cinema, quero ficar em casa. E nesse quero ficar em casa, ele começou a pintar essa tela tão maravilhosa, cheia de detalhes, que a gente pode discutir muito sobre ela. Uh, em alguns lugares eu encontrei a informação que essa tela foi pintada em 2 horas. Em outros lugares eu encontrei que foi pintada em 5 horas, enfim, não importa. A importância dela é a ideia que ela traz, a mensagem que ela traz para as nossas aulas de filosofia, principalmente no que diz respeito a essa questão do tempo. Né? Mais uma coisa, esta obra ela está exposta no Museu de Arte Moderna em Nova York. Tá? Mas, enfim, o que nós podemos extrair de mensagem dessa tela? Olha só, eu fragmentei essa tela, a imagem dela, para que nós possamos analisar de uma maneira melhor. Sendo assim, vamos por parte. Em um primeiro momento, nós trazemos aí uma parte da imagem que nós vimos anteriormente, e nessa parte, de cara, eu escolhi os relógios. Então, se você volta à imagem, você vai observar que tem alguns relógios pintados na tela, e o que é interessante é que observem, esses relógios, turma, eles estão com horários diferenciados. Vejam, horários diferenciados, mais ou menos 6 horas, aqui mais ou menos umas 6h55, enfim. Se você volta mais atrás ou mais na frente, a gente vai visualizar também, tem um outro relógio, enfim. E todos eles, é interessante esses dois pontos. Primeiro, o relógio ele está derretido. Né? E um segundo momento, essa questão dos horários diferenciados. Trazendo aqui para a gente, o que nós podemos observar? Podemos observar exatamente a questão do tempo, o quão o tempo ele passa, né? Olha só, ele está se derretendo, ele está passando. Né? Outra coisa, a diferenciação dos horários. O tempo, a gente para pensar, ele é muito diferente para cada um de nós, em virtude da nossa subjetividade. É interessante que, por exemplo, nós, quando estamos numa fila de supermercado, o tempo falta não passar. Nossa! Às vezes tem algumas aulas também que, meu Deus do céu, você olha assim e diz, ai, essa aula não vai passar nunca, né? Mas o interessante é que às vezes o colega que está do teu lado diz o quê? Meu Deus, essa aula passou tão rápido. Olha só que interessante a diferenciação do tempo para cada um de nós. O tempo ele passa. Um outro ponto que nós podemos trazer aqui é esse objeto com formigas sobre ele, né? Então,
essas formigas, e aqui também você pode observar neste relógio específico uma mosca. Então, as formigas, a mosca, isso aí pode estar dando uma ideia para a gente tanto de decomposição, que o tempo ele se decompõe, como de passado também, né? O tempo ele passa, né? Passou, pronto, não volta mais. E as moscas, por exemplo, a mosca, enfim, nós podemos também estar subtraindo a ideia de que o tempo voa. O tempo voa. Uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é para essa imagem, você observa que nós temos um galho, uma árvore na verdade. Na tela maior, você observa, né, o galho como um todo, como se fosse uma árvore já seca. Isso também nos traz alguma ideia de que o tempo ele passa. A gente pode estar fazendo a ligação de tempo e vida, do ciclo da vida. Tá? O tempo passa e aí a gente vai passando junto com ele. Né? Isso é que é interessante, a gente observar que o tempo passa e que nós também vamos passando junto com ele, óbvio, né? Enfim, mais adiante, o que é que nós podemos estar observando? Podemos observar ainda, queridos, esse é um corpo, né, deitado, um lençol, né, sobre o corpo, um relógio. Olha o que eu falei anteriormente para vocês, que tinha um outro relógio também na imagem, né? Tá aqui ele aparecendo sobre o corpo. Né? E mais uma vez percebam as horas diferenciadas, né? Então, nesse caso, o relógio ele pode, aliás, perdão, essa imagem como um todo pode estar se reportando à subjetividade, a questão também do tempo em relação a todos nós, porque para cada um de nós o tempo é diferenciado, né? Para cada um de nós vivenciamos esse tempo de maneira diferenciada. Temos ainda, turma, o mar e o horizonte. Ao fundo da imagem, a gente consegue observar o mar e o horizonte. Esse mar, esse horizonte, nos reporta a ideia de que as coisas são passageiras, tudo é passageiro, tudo é incerto, as coisas mudam. Né? E aí, mais à frente, a gente vai falar de um grande filósofo, Heráclito de Éfeso, que vai mostrar exatamente essa questão de que tudo muda, de que as coisas estão mudando. E aí, essa parte da imagem pode estar nos reportando a essa questão das coisas que passam, das coisas que são mutáveis. E o interessante a gente observar ainda é que essa mutabilidade, essa questão que passageira, isso é muito interessante para a temática que nós estamos falando, que é exatamente sobre essa questão da autonomia, essa questão do tempo, né? Do tempo e da autonomia. Então vejam, trago de novo aqui a imagem não mais fragmentada, né? Mas a imagem como um todo, para que nós possamos agora observar o que nós já tínhamos falado anteriormente, de uma maneira mais fragmentada. Uma coisa interessante é, essa imagem nos traz um certo contraste entre o claro e o escuro. Percebam na parte mais da frente, né? Percebam aqui nessa parte mais à frente que a tela um pouco na tonalidade mais escura. E a parte mais atrás, né? Ou no horizonte, melhor dizendo, né? É algo mais claro. Ah, enfim, podemos N interpretações nós podemos estar trazendo daí, vai depender de cada um de nós, claro, da sua subjetividade. Quando você coloca, por exemplo,
há tempos que nós estamos aí meio que na escuridão, né? Meio que nas trevas aí da nossa vida, e há tempos que nós estamos na claridade, e quanto mais o tempo é presente a gente, mais claro as coisas ficam, ou muitas vezes é o contrário, dependendo da situação. Olha só que coisa interessante, o quanto o tempo é muito interessante para a gente questionar aqui na nossa vida, na nossa filosofia e por aí vai, tá? Então, é óbvio, turma, é óbvio que muitos outros detalhes nós podemos estar absorvendo dessa pequena tela. Muitas coisas podemos estar trazendo dentro da sala de aula. É óbvio que a gente se adentra muito mais, discute muito mais sobre isso. A ideia aqui é apenas sintetizar um pouco o que a gente trabalha dentro da sala de aula, o que a gente trabalha, o que a gente trabalhou dentro da sala de aula. E mais, né? A gente deixa um pouquinho aí para os professores de arte para que eles possam estar debatendo um pouco mais sobre essa interpretação mais aprofundada do que essa obra traz para a gente, tá? Mas, em tratando de filosofia, o que nós ainda podemos estar trazendo, né? O que nós podemos estar trazendo aqui para a filosofia? Como é que nós podemos estar discutindo essa temática dentro do campo da filosofia? E aí, dentro do campo da filosofia, um ponto que é muito interessante a gente observar e que nós já havíamos até falado um pouquinho atrás é sobre a questão da mutabilidade, da mudança. O tempo também é importante. E aí, quando a gente fala no tempo, a gente se reporta lá a Santo Agostinho, em Confissões, no livro Confissões de Santo Agostinho. Depois eu gravo um pequeno vídeo para a gente falar só sobre esse ponto de Santo Agostinho, sobre o tempo em Santo Agostinho. Mas agora, o que a gente pode trazer ainda, né? É essa questão da mutabilidade. E aí, passando um pouquinho mais adiante, na nossa temática, olha aí o Heráclito de Éfeso, né? Aí é mais ou menos no século VI, século V antes de Cristo. Então, Heráclito é um filósofo pré-socrático, como nós sabemos, pré-socrático, pré porque veio antes de Sócrates, Sócrates um marco na filosofia. Ele também é chamado de filósofo naturalista, ou filósofo da física, enfim. Né? E aí o que o Heráclito de Éfeso, lá da Grécia Antiga, vem nos trazer até hoje? Né? Uma frase muito conhecida dele é: ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas já serão outras. Né? Em outras palavras, não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque quando nós entramos pela segunda vez, nem o rio é mais o mesmo, nem nós somos os mesmos. Queridos, nós estamos mudando continuamente, nós estamos em uma perpétua mudança. E essa mudança a gente nos refere não apenas à mudança física, apesar de que a mudança física é uma das mais visíveis, mas nós mudamos a todo momento, com o passar do tempo nós estamos mudando. Nós estamos mudando na nossa forma de pensar. Inclusive, quando nós começamos a assistir essa aula, nós tínhamos um determinado pensamento. E às vezes a gente já mudou um pouquinho o nosso pensamento, seja as nossas, fisicamente falando, seja as nossas células que vão aí morrendo, enfim, né? Mas enfim, a gente vai modificando, nós não somos os mesmos. E quiçá, né? E ainda bem que nós mudamos, ainda bem que nós não somos os mesmos. Imagine se a gente permanecesse da mesma forma, né? Mas enfim, quando nós falamos em devir, porque a essa mudança, a essa mutabilidade de Heráclito, nós usamos o termo de devir. Então, quando nós falamos em devir, quando nós ouvimos esse termo, a gente está se reportando exatamente ao Heráclito de Éfeso, tá? Então, essa mudança, como eu estava dizendo anteriormente, é uma mudança que ocorre não apenas com nosso aspecto físico, né?
quando nós crescemos, a gente vai mudando, a gente vai modificando, enfim, mas também psicologicamente falando, enquanto emoção, né? Então nós temos, claro, as questões biológicas, lembram? Quer dizer, não dá para lembrar, né? Mas olha só, quando nós éramos criança, criancinha, bebezinho mesmo, quando nós nascemos ali, né? Um dia de vida, a gente não tem autonomia nenhuma. Olha que autonomia já entrando nessa questão das mudanças com o tempo, né? Nós não tínhamos autonomia nenhuma, né? É, nós dependíamos das outras pessoas para tudo na nossa vida. A gente dependia para banhar, nós dependíamos para comer, nós dependíamos, enfim, né, para tudo, para vestir. E o tempo foi passando e a gente foi mudando um pouquinho. A gente não precisava mais, por exemplo, de outra pessoa para dar comida na nossa boca. A gente mesmo comia com com a nossa própria boca, né, com as nossas próprias mãos, né? A gente não precisava mais, por exemplo, de uma outra pessoa para banhar a gente. E por aí vai. Então a gente foi conquistando uma certa independência com o passar do tempo. Mas isso no que se refere a questões biológicas, mas também, por exemplo, a questões referentes às nossas experiências, às experiências vividas, que é quando a gente começa a tomar as nossas próprias decisões. Por quê? Porque a gente já vivenciou certa situação, ou uma situação muito parecida, ou uma situação quase que idêntica, ou alguém próximo a gente, alguém que a gente admira, enfim, já vivenciou aquela situação, ou uma situação muito parecida, e a gente aprende a tomar certas decisões, por exemplo, a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, de ver certas situações, de ver, enfim, tá? Então essa mudança, ela é bem interessante na nossa vida, né? Ela é bem interessante no nosso existir. E isso influencia diretamente na nossa autonomia. E por falar em autonomia, quem é que a gente traz para conversar rapidamente com a gente aqui nesse bate-papo? Exatamente, Immanuel Kant. Olha só, gente, Immanuel Kant, filósofo moderno, né? Conhecidíssimo. Immanuel Kant, turma, para começar, ele fala de autonomia. Ele traz o ser como um ser autônomo, né? E nós temos autonomia quando? Nós temos autonomia exatamente, ou melhor dizendo, antes de dizer quando, nós vamos dizer o que seria então essa autonomia, né? Essa autonomia é exatamente essa capacidade de pensar por si mesmo. É a capacidade que eu tenho de agir por mim mesmo. Agora, quando eu ajo porque estou sendo influenciada pelo outro, quando eu ajo porque eu estou acompanhando uma certa modinha, os modismos da vida, ah, as tendências da vida, quando eu começo a agir em virtude disso, eu sou um ser que estou na minoridade. Tem um texto de Immanuel Kant chamada O que é esclarecimento, ou o que é iluminismo, enfim, que traz esse ponto. É um texto pequeno, muito fácil de encontrar na internet, tá? E é bacana. E ele vai mostrar exatamente isso, né? O que é esta. Quando é que eu estou, na verdade, na minoridade? A minoridade não diz respeito à idade, porque nós podemos dizer assim, eu estou na minoridade quando eu tenho 10 anos, com menos de 18 anos de idade, por exemplo. Não, não tem nada a ver com isso. A minoridade depende da idade. Nós temos pessoas, enfim, de 80 anos de idade que vivem na minoridade. Porque minoridade é exatamente aquela pessoa que ela é manipulada pela massa. É aquela pessoa que acredita em tudo que chega até ela, que não questiona, tá?
É aquela que não age e não pensa por si mesmo. Mas por quê? Porque o outro disse que deveria pensar assim. É aquele que diz, eu não vou cortar o meu cabelo porque o outro está dizendo que eu não posso cortar, porque o que está na moda não é isso. Né? É o outro que diz, eu vou votar e olha que nós estamos nós já entramos no ano de eleição e que é um ano muito complicado em relação a essa questão de autonomia. Por quê? Porque a gente vê muito, né? As pessoas dizem, eu vou votar porque fulano de tal me pediu. Eu vou votar porque cicrano disse que é o melhor candidato. Você já olhou as propostas? Você já analisou? Você já pesquisou se esse determinado candidato, por exemplo, responde a algum processo por responsabilidade, responde a algum você já observou isso ou coisa, enfim, tá? Então assim, quando a gente, por exemplo, vota em uma determinada pessoa, porque a maioria vai votar, nós somos seres que estamos na minoridade, portanto, nós não temos autonomia, ok? É mais cômodo, né? É muito mais cômodo se submeter aos que os outros nos dizem. Né? É bom. Deixa, é mais cômodo, é mais fácil, deixa isso por aí mesmo. Tá? Agora, como é que nós podemos resolver isso? Como é que nós podemos sair da minoridade e passar à maioridade? Nós saímos da minoridade e passamos para a maioridade exatamente quando nós deixamos de seguir a tendência. Exatamente quando nós deixamos de se acomodar, achar que é mais cômodo o outro pensar por mim. É quando eu começo a questionar, é quando eu começo a analisar, é por meio do esclarecimento, daí o nome do texto que eu falei para vocês de Immanuel Kant, o que é esclarecimento, né? Então é através do esclarecimento, e esse esclarecimento me vem através da educação. E quando eu falo em educação, eu não estou apenas falando da educação escolar. Não, 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 não. Eu estou falando de uma educação em termos de conhecimento, aquela educação mesmo que a gente se coloca para ir atrás. Tá? É onde a gente busca aquele conhecimento, é onde a gente questiona, é onde a gente dialoga, é quando a gente não segue a manada, por exemplo. Tá? É quando a gente não se deixa manipular, é quando a gente não se deixa influenciar, é quando a gente pensa e age por si mesmo. Tranquilíssimo? Tranquilo? Ok, turma, essa foi assim uma síntese geral do que nós falamos em sala de aula, tá? É óbvio que tem muitos mais detalhes, mas o interessante é a gente observar isso, é a gente observar que o tempo ele passa, o tempo ele flui, nós podemos pensar aí o tempo como sendo uma ponte no presente. Nós temos aqui uma ponte no presente e essa ponte nos liga ao passado e ao futuro. Então, nós temos um tempo, né? Eu adoro desenhar isso na sala de aula. Eu vou até desenhar aqui para vocês, né? Nós temos aqui uma ponte, né? Ai, meus desenhos são lindos. Nós temos aqui uma ponte. Aqui, nessa ponte, nós temos o presente, né? Nós temos aqui, e aí eu vou colocar o presente aqui como um homenzinho, bem bacana. Olha que desenho lindo, né? Nós temos aqui aqui a ponte, né? Aqui é o presente. Nós temos esse presente nos ligando ao passado, né? Eita, meu P ficou parecendo um D. Pronto, deu certo. E nós temos o tempo presente ligando esse presente ao futuro, ok? Então, nós temos aqui o presente, né? O presente que liga, é como se fosse uma ponte que liga o presente ao passado e ao futuro, ok? Então, o tempo, ele passa, ele é mutável, ele muda, e aí a gente conseguiu fazer essa ligação pensando aí naquela obra que a gente analisou brevemente de Salvador Dalí ao pensamento de Heráclito, um filósofo grego, mas também a questão da autonomia, porque a partir do momento onde o tempo vai passando e com esse tempo
há mudança em mim. E essa mudança não vai se reportar apenas à minha pessoa, enquanto aspecto físico, característica física, mas também vai modificando os meus aspectos psicológicos, os meus aspectos emocionais e por aí vai, onde eu me coloco diante de questionamentos, de um conhecimento, e aí eu chego até a autonomia. E isso a gente pode beber ali da fonte de Immanuel Kant. Tá? Tranquilo? Tudo bem? Bem sintetizado a nossa aula sobre tempo e autonomia. No mais, eu só gostaria de agradecer e eu deixo aí a frase de Friedrich Nietzsche para a gente, quando Nietzsche coloca que nós temos a arte para não morrer da verdade. É lindo isso, né, gente? Então tá, queridos, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.